E dentro desse contexto, a gente usa de suporte ventilatório nessas crianças, onde se ela tem saturação de pulso menor ou igual que 92, sinais de insuficiência respiratória aguda, né? Todos aqueles que a gente já sabe, hipoxemia, tiragem de musculatura respiratória, aumento da frequência respiratória e da cardíaca acima de 30% do predito para faixa, é melhor que ela seja entubada. Se ela não tem, então ela vai ser feita uma gasometria em ar ambiente. Se a PaO2 está maior que 75 milímetros por mercúrio, ela pode ir para catéter nasal até 6 litros por minuto. Se cair ou não melhorar a saturação de pulso, ela pode ir para máscara com reservatório de até 10 litros por minuto. Se reduzir a saturação de pulso ou não se mantiver em 92, ela precisa ser entubada. Se a PaO2 estiver entre 63 e 75, ela já vai direto para a máscara com reservatório. Se a PaO2 estiver menor que 63, ela já vai direto para a intubação. Então, esse é o fluxograma, saiu publicado na Clinics agora em 2020, com o grupo junto da USP, São Paulo, USP Ribeirão Preto, fiz parte junto com eles, com base na leitura em vários materiais que foram publicados na área de adulto, mas especificamente na parte pediátrica. Diferentemente do adulto, fica aquela recomendação inicial nos países que foram pegos de surpresa, que também não conheciam a doença, como a gente já tem a oportunidade de conhecer, que era, não pode usar ventilação não invasiva, não pode usar sistema de alto fluxo. Vocês veem aqui que depende muito da condição clínica do paciente. Qual que é o ideal? Que nós tivéssemos tudo possível, EPI nível 3, leito, né, com pressão negativa, ou leito ventilado, ou unidade de corte, que são aquelas que só internam pacientes com essa doença, para que a gente pudesse seguir esse fluxograma. Esse seria o ideal. Nós estamos num hospital referenciado no país para atendimento dos pacientes com Covid-19. Então, é obviamente que nós temos todas as condições de atender esses pacientes de uma forma segura para a equipe multiprofissional e para o paciente. Por isso, é possível seguir esse fluxograma. Mas agora, se você vive num local que não tem as condições de proteção, de biossegurança do profissional, dos pacientes, familiares e equipe multi, esse fluxograma já fica difícil de ser seguido, porque aí a gente também precisa pensar na questão equipe, tá bom? Eu falo isso porque senão a pessoa delira, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer isso. Tudo bem, seria o ideal, mas o ideal no nosso país muitas vezes é difícil de ser alcançado. Então nós temos que ser realistas para que também não corramos riscos de biossegurança. A oxigenoterapia, né? Se o paciente satura mais que 93, a gente não precisa ofertar oxigênio, mesmo na criança. Muitas vezes o posicionamento do leito em decúbito elevado, a desobstrução de vias aéreas superiores, isso com Covid ou sem Covid, né? Muitas vezes já facilita a respiração da criança, porque muitas vezes ela fica também taquidispneica ou com aparência de que está com esforço ventilatório, porque tem obstrução nasal, né? Se ela for pequenininha, isso é mais frequente porque elas respiram predominantemente pela via nasal até os 9 meses. Se a saturação é abaixo de 92, mas ele não tem sinais de insuficiência, né? Tem que se ver a análise dos gases arteriais da criança em ar ambiente, se ela for Covid-19. Se ela não for, aí muitas vezes não é feita a gasometria arterial, porque hoje em dia se utiliza muito a relação saturação de pulso de oxigênio FiO2, que ela é razoavelmente compatível com a PaO2, FiO2. Então, não necessariamente é feito gasometria arterial nos pacientes o tempo todo, pediátricos, aliás, muito menos. Agora, se for um caso de Covid positivo, ele está em fase de evolução viral, né? Que a gente sabe que a tendência de piora no 6º, 7º dia, depois da infecção. Ele está no 5º dia e já está com saturação baixa, ele vai precisar que seja feita uma gasometria arterial, porque a chance dele piorar existe. Se a PaO2 dele tiver maior que 75 milímetros de mercúrio, a oxigenoterapia convencional até 6 litros por minuto via catéter nasal, hoje em dia a gente usa muito alto fluxo, mas muitos locais não tem, então vai ser catéter nasal, com uma máscara cirúrgica em cima da face da criança, se ela tiver acima de 2 anos de idade. Se a PaO2 tiver de 63 a 75,
A oxigenoterapia convencional até pode chegar até 10 a 15 litros por máscara não reinalante com reservatório. O indicado na literatura para os pacientes com Covid-19 é que se utilize o máximo de 10 litros por minuto, porque se com 10 litros por minuto em máscara não reinalante, é preferível que tu então coloque em sistema de oxigenoterapia de alto fluxo ou ventilação não invasiva. Se a PaO2 e FO2 estiver menor que 63, precisa de intubação traqueal, principalmente se ele estiver naquele ciclo da doença, como eu comentei, com chance de piora. Se ela tiver 2 anos ou mais, como eu falei, né, máscara cirúrgica na face durante a oxigenoterapia, seja convencional ou seja de alto fluxo. Tá, tudo bem, não deu nada certo, né? A criança foi, utilizou, não deu com alto fluxo, não deu com a não invasiva, não deu com o oxigênio convencional, nem com alto fluxo, nem com a não invasiva. Ele está tendo, por exemplo, uma necessidade de suplementar O2 com Venturi com FI maior ou igual que 50%, ou está usando catéter nasal maior que 5, 6 litros por minuto, catéter nasal convencional, tá? O de alto fluxo, daí depende da fração inspirada, ele não vai tanto pelo fluxo como ele vai mais pela FO2. Se a FO2 for maior que 50%, 60%, já é dado como falha nos 30 minutos de teste que pode ser feito do alto fluxo e da não invasiva nesses pacientes. Na VNI, se tiver maior ou igual que 50%, com um delta de pressão, né, a diferença do EPAP para o IPAP de 10 centímetros de água, veja que é tudo não é, tem que ter os três, qualquer um desses três, ou um EPAP maior que 10 é critério de intubação também, porque está dando falha da ventilação não invasiva. Se ele tem intolerância à interface, não consegue manter a saturação maior que 92, 94. Se ele não reduz, né, ou aumenta o esforço respiratório, se ele não reduzir ou aumentar o esforço, é dado como falha do que você está usando, seja ele ventilação não invasiva ou algum tipo de suplemento de oxigênio. Então, ele tem que ser entubado.